Olá, hoje nossa meditação é em Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. Jesus ele nos dá algumas dicas, algumas instruções referente à oração. Em primeiro lugar, deixar bem claro e até mesmo lembrar que oração é conversar com Deus. É você simplesmente abrir o seu coração, ser sincero diante de Deus e não somente só falar, mas ouvir. Uma conversa, ela tem essa interação, Um fala, o outro ouve, depois o outro fala e ouve. Então com Deus também é assim. E Jesus ele traz algumas instruções referentes a isso. Primeiro ele traz algumas coisas para que nós não façamos quando nós formos orar. Eu quero só iniciar aqui trazendo uma frase que ele repete bastante quando ele dá esses princípios ou ele ensina algo novo. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Interessante que Jesus ele fala bastante sobre essa questão. Não sejam como os hipócritas. No vídeo passado que eu falei sobre a questão de ajudar, Jesus ele também citou essa frase. Não fique contando o que fez como os hipócritas fazem. Então, interessante que Jesus ele sempre traz esse exemplo deles para que nós não façamos. E aqui na oração ele também faz essa mesma coisa. Não sejam como os hipócritas que vão nas sinagogas, que vão nas esquinas e oram alto para se mostrarem. E uma das outras, uma primeira que é para a gente não fazer é fazer orações altas em lugares de destaque para se mostrar. Outra característica que não é para nós fazermos é fazer orações repetidas, ficar repetindo aquela oração. E a outra coisa que Jesus ele nos traz nesses versos é para a gente não fazer orações compridas. Então, 3 coisas que nós não podemos fazer, não ter em nossas orações, que são essas 3 características que Jesus falou, para que nós não sejamos como os hipócritas, como os falsos, como aqueles que são os religiosos. Mas nós devemos sim conversar com Deus, bater um papo com Deus. E ele fala aqui nesses versos que quando você for orar, entre no teu quarto e ore no secreto, e o teu Pai que vê você em secreto te recompensará e ouvirá. E a outra coisa que Jesus ele coloca como algo bom de Deus é que ele já sabe tudo aquilo que nós vamos pensar. Então é por isso que não precisa ser repetitivo. É por isso que não precisamos fazer orações compridas. Às vezes só para pedir, só para colocar diante de Deus um pedido de oração, você faz toda uma volta e não é direto com Deus. Sejamos direto com Deus. A nossa relação com Deus precisa ser direta. Nós precisamos sim conversar, é necessário. Nós estamos em relação com Deus o dia todo, não somente nos períodos de devocional. Temos pessoas que separam tempo para Deus e isso é necessário, de oração, de meditação na palavra, mas depois no restante do dia parece que esquece. Eu acredito que nós precisamos separar um tempo para com Deus, mas durante o dia manter essa relação, manter esse contato com Deus. Porque quanto mais nós temos intimidade com Deus, quanto mais nós temos contato com Deus, mais a gente vive a vida alinhada segundo os seus princípios, mais a gente tem essa intimidade com Deus. E automaticamente esses princípios vão se tornando normais. A gente vai praticando os princípios naturalmente, porque eu começo a ser íntimo de Deus e eu começo cada vez mais a me parecer com Deus. Então guarda esse verso no teu coração, sejamos realmente pessoas de oração, pessoas que oram, pessoas que estão em contato com Deus o dia todo dia, porque é triste, quando você está perto de alguém e o dia inteiro e a pessoa nem fala com você, a pessoa nem conversa contigo. É triste. Eu fico imaginando Deus
né? A gente se envolve com tantas coisas, o mundo está cada vez mais nos dando coisas para nos ocupar, para nos distrairmos, e Deus, Ele está a todo momento do nosso lado e Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter essa relação com a gente. Então tira um tempinho hoje, né? Mantenha uma relação com Deus o dia todo seu, converse, não só para pedir, né? Mas para adorar, para conversar, para bater papo. Chato é quando a gente vai só para uma pessoa para pedir, né? Eu vou até tal fulano porque eu preciso disso. Aí a pessoa vai falar assim, o Fernando só vem para mim só para pedir as coisas? Ele não gosta de conversar comigo, ele gosta de pedir as coisas. Que Deus não tenha essa impressão nossa, né? Mas que a gente vá para Ele porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele tem as instruções corretas, certas para todo o nosso dia, tá bom? Então Deus abençoe você, não sejamos como os hipócritas, ok? Sejamos humildes, diretos para com Deus, não fique repetindo orações e orações, mas tenha em tudo a direção de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia. E que mesmo que Deus ele sabe de todas as suas necessidades, é necessário você colocar essas necessidades, reconhecer que você precisa da ajuda dele para essas necessidades, ok? Então Deus abençoe a sua vida, porque Deus ele só vai ajudar, Ele vai fazer quando a gente reconhece que a gente precisa da ajuda e que a gente precisa da ação dele, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia.